Neste primeiro dia da semana, iremos terminar o capítulo 49 do livro Lar Adventista, Auxiliadores da Mãe. Um tema curto e outro tema um pouco mais profundo e extremamente importante para a finalização desse capítulo. O tema curto: nunca dizer meus filhos me atrapalham. E o tema mais profundo e importantíssimo: contemplando o modelo. Acompanhe a leitura. Dizem algumas mães, meus filhos me atrapalham quando procuram ajudar-me. Assim faziam os meus, diz a autora do livro, Ellen White. Mas supondes que eu permitia que eles o soubessem? Talvez seus filhos lhe atrapalhem, mas nunca diga para eles que eles o atrapalham. Pelo contrário, agradeça a ajuda que eles estão tentando lhe dar. A autora do livro Lar Adventista menciona: elogiai vossos filhos, ensinai-os mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Isso é melhor que ler novelas, que fazer visitas, que seguir as modas do mundo. Não diga, meus filhos me atrapalham. Elogie e agradeça por estarem me ajudando. Por fim, terminando o capítulo 49, Auxiliadores da Mãe, contemplando o modelo. E é claro que eu não sou nenhum modelo, mas estou aqui com a camiseta da Coleman Móveis. Eu tive o privilégio de trabalhar nessa fábrica de móveis. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao se tornar um homem, se tornou um bebezinho, uma criança pequena, um juvenil, um adolescente, e aprendeu com José o ofício da carpintaria. Ele também aprendeu a fabricar móveis, e ele é o modelo para nós. Não significa que todos nós devemos fabricar móveis, embora é algo agradável de se fazer, mas devemos contemplar a Jesus Cristo para aprender com ele a sermos obedientes e úteis. Acompanhe a leitura. Por algum tempo, a majestade do céu, o Rei da Glória, foi apenas uma criança em Belém e não podia representar mais que uma criança nos braços de sua mãe. Na meninice, ele não podia fazer senão a obra de uma criança obediente, cumprindo os desejos de seu pai, ou, melhor dizendo, de seus pais, fazendo aquelas tarefas compatíveis com sua habilidade de criança. Isso é tudo que as crianças compete fazer e devem ser educadas e instruídas para que possam seguir o exemplo de Cristo. Cristo agiu de tal maneira que abençoou a família em que foi achado, pois sujeitou-se a seus pais e assim fez obra missionária em sua vida no lar. Está escrito: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, Lucas 2,40. E ainda mais, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, Lucas 2,52. Você já imaginou isso? O Criador do universo, aquele que planejou a criação do nosso planeta, do planeta em que nós vivemos, aquele que planejou cada detalhe do corpo humano, aquele que planejou o coração, pulmões, rins, aquele que planejou as veias, artérias, o cérebro, a complexidade do cérebro, se tornou uma criança e agiu limitando-se
ao que uma criança faz e age. Teve fome, chorou provavelmente na infância em algum momento, sorriu e aprendeu a ser obediente como uma criança. É por isso que nós devemos não somente contemplar o modelo Jesus Cristo, mas olhar fixamente para Ele, o autor da nossa fé. E olhar tanto para Ele que possamos imitá-lo. Eu quero convidar você a ler da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, apenas 2 versos, o verso 1 e o verso 2. Leia Efésios capítulo 5, versos 1 e 2 com a sua família. Há algo ali muito bonito e importante para cada um de nós. Continuando e terminando a leitura desse magnífico capítulo, é o precioso privilégio dos pais e dos mestres cooperarem em ensinar as crianças como participar do contentamento da vida de Cristo mediante o aprender a seguir o seu exemplo. Por isso, leia Efésios 5, 1 e 2. Os primeiros anos do Salvador foram anos de prestatividade. Ele era ajudador de sua mãe no lar. E talvez, em alguns momentos, ele tenha mais atrapalhado do que ajudado. Como muitas crianças fazem. Mas você não vai encontrar na Bíblia Maria, a mãe de Jesus, se queixando, reclamando de Jesus Cristo. Maria foi um exemplo de mãe também. Aprendamos também com ela e elogiemos nossos filhos, nossos netos, quando nos ajudarem em alguma tarefa. Ele estava tão certamente cumprindo sua missão ao desempenhar as tarefas domésticas e trabalhar no banco de carpinteiro, como quando empenhado em seu ministério público quando adulto. Jesus se dedicou a ajudar Maria, Jesus se dedicou a ajudar José, da mesma maneira que ele se dedicou na fase adulta a nos ajudar a ver o Pai, Deus, que nos ama e que deu o seu Filho unigênito para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Em sua vida terrestre, Cristo foi exemplo a toda a família humana e era obediente e prestativo no lar. Um modelo a ser seguido, não é? Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhava com as próprias mãos na oficina de Nazaré. Enquanto ele trabalhava na infância e na juventude, iam-se lhe desenvolvendo a mente e o corpo. Não gastava negligentemente as energias físicas, mas de maneira a conservá-las sãs para que fizessem em todos os sentidos o melhor trabalho. Meus colegas de trabalho sabem que eu costumeiramente digo uma frase para eles, e serve para todos nós. Façamos o melhor agora com o que nós temos. Então faça o melhor. Cante, exalte o nome de Deus em sua vida. E cante do Novinário Adventista Sétimo Dia o hino Mais Semelhante a Jesus, número 400. E que essa música possa ser real para você, para mim, para sua família e para minha família. Vamos orar? Senhor nosso Deus, algumas pessoas pensam que há necessidade de irem a Israel, caminharem nas ruas de Jerusalém, percorrerem o caminho que teu filho percorreu. Mas eu acredito, Senhor, que existem coisas
muito mais importantes do que ir até lá. Eu tive o privilégio de trabalhar numa fábrica de móveis e fico imaginando Jesus aprendendo de José a fazer uma mesa, algum outro móvel, cadeiras talvez, ou armários. Não importa o que ele fez, Pai. Em tudo, ele procurou fazer o melhor, e ele fez o melhor por cada um de nós, ao nos ensinar a te amar e te obedecer. Obrigado, Pai, pelo exemplo e modelo que foi Jesus Cristo para nós e ainda é, porque Ele está vivo, está sentado ao teu lado no trono celestial. E Ele deseja, através dos seus méritos, que estejamos junto ao seu trono da graça. Por isso te agradeço, por podermos contemplar Jesus e imitar-lhe as ações, muito mais do que os lugares por onde ele andou. Rogo-te tua bênção para as famílias, em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Vamos para o capítulo 50, que vai falar sobre a honra devida aos pais. Os mandamentos de Deus são importantes para nós ainda hoje. Acompanhe, compartilhe, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.